aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mundo do futebol está em polvorosa desde que começaram a circular rumores sobre uma possível negociação milionária envolvendo um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Fontes sugerem que o Qatar Sports Investments, o conglomerado que está por trás de alguns dos maiores clubes e projetos futebolísticos do mundo, teria apresentado uma proposta bilionária para adquirir uma participação significativa no Vasco da Gama. O clube, com uma história marcada por conquistas gloriosas e dificuldades financeiras, poderia ver seu futuro completamente transformado caso a negociação se concretize, redefinindo seu caminho nas próximas décadas. Torcedores, jornalistas e até fãs casuais estão sem conseguir ignorar a especulação, à medida que surgem informações sobre negociações nos bastidores, avaliações financeiras e a possibilidade de um influxo de talentos internacionais. Analistas destacam que um acordo desse tamanho poderia desencadear um efeito dominó em todo o futebol sul-americano, impactando transferências, contratos de patrocínio e a própria estrutura da Liga Nacional. A simples ideia de que um gigante global poderia investir no Vasco provocou uma onda de comentários nas redes sociais, com teorias de torcedores, hashtags e publicações virais se multiplicando rapidamente. Cada detalhe, desde os termos do possível contrato até mudanças na diretoria, está sendo analisado com extrema atenção, transformando essa especulação em um dos assuntos mais comentados no futebol brasileiro. A magnitude dessa possível negociação vai muito além do campo. Fontes próximas à negociação indicam que o investimento não se resumiria à aquisição de uma participação majoritária, mas incluiria uma reformulação completa da gestão, do comercial e do futebol do Vasco. Rumores apontam para um plano abrangente que envolveria desenvolvimento de infraestrutura, modernização das categorias de base, construção de centros de treinamento de última geração e uma estratégia de contratações agressiva, voltada para atrair jogadores internacionais de alto nível ao Brasil. Apesar de o clube ser lembrado por suas vitórias históricas e ídolos lendários, especula-se que o acordo poderia transformar o Vasco em um verdadeiro gigante global, capaz de disputar títulos em nível internacional. Analistas financeiros estariam revisando números, discutindo fontes de receita, oportunidades de branding e a sustentabilidade a longo prazo do projeto. Enquanto isso, fóruns de torcedores e comunidades online fervilham com teorias e debates sobre o impacto da participação estrangeira na identidade e na cultura do clube. A combinação do legado histórico com um aporte financeiro sem precedentes faz desta negociação um rumor que ultrapassa o futebol, capturando atenção em nível nacional e internacional. Embora ainda não haja confirmações oficiais, sussurros de fontes não identificadas indicam que as negociações já estariam avançadas, com equipes jurídicas e financeiras trabalhando nos bastidores para definir os contornos do possível acordo. Especialistas do setor sugerem que uma cerimônia de assinatura poderia estar próxima, embora os prazos permaneçam incertos e a cautela seja recomendada na interpretação de relatórios não verificados. Especula-se também sobre como a negociação poderia alterar a dinâmica das transferências dentro do futebol brasileiro, atraindo estrelas globais anteriormente desinteressadas no cenário sul-americano. Rumores indicam ainda mudanças na diretoria, com possíveis nomeações de executivos com experiência internacional em gestão esportiva. Toda essa situação gerou uma mistura de expectativa e ansiedade entre os torcedores, que tentam imaginar um Vasco impulsionado por investimentos globais, mas que ainda preserve a essência que o tornou único ao longo de mais de um século. A cada entrevista, vazamento ou dica de bastidor, a narrativa parece se aproximar de um clímax iminente, com o mundo observando atentamente. Analistas e influenciadores tentam decifrar sinais sutis que indiquem a confirmação ou fracasso do negócio. A possibilidade de um takeover pelo Qatar Sports Investments não está isenta de críticos. Especialistas lembram casos de clubes estrangeiros que receberam grandes investimentos e experimentaram tanto crescimento meteórico quanto instabilidade. Os céticos alertam que, embora a injeção de capital possa transformar o clube, ela também poderia trazer mudanças na identidade, na experiência do torcedor e na prioridade dada ao lucro em detrimento da tradição.
Por outro lado, defensores do rumor argumentam que a magnitude da proposta indica um compromisso sério em elevar o Vasco a uma posição de excelência sustentável, e não apenas uma manobra financeira temporária. O debate ganhou destaque na mídia, redes sociais e rodas de conversa, transformando o rumor em um fenômeno cultural. Enquanto isso, em todo o Rio de Janeiro e além, os torcedores imaginam novas camisas, contratações de destaque e a possibilidade de o Vasco disputar títulos nacionais e internacionais. A cada dia que passa, os rumores se intensificam, colocando o clube no centro de uma trama esportiva que poucos poderiam prever, com a atenção do país e do mundo completamente voltada para os próximos passos da negociação. Detalhes ainda são escassos, mas fontes sugerem que alguns pontos de negociação podem definir o futuro da possível transação. Além do valor financeiro, discutem-se estratégias de marca, marketing global e construção de uma vantagem competitiva sustentável. Se os rumores forem reais, o Vasco terá de equilibrar seu legado histórico com a modernização prometida pelo investimento internacional. Analistas de redes sociais já tentam mapear o sentimento dos torcedores, revelando uma mistura de entusiasmo e cautela diante de mudanças tão significativas. O rumor gerou efeitos em cascata, influenciando não apenas discussões sobre o Vasco, mas também debates sobre o futuro do futebol brasileiro, a entrada de investidores estrangeiros e a transformação do cenário esportivo global. Todos os dias surgem novas informações de bastidores, cada uma acrescentando camadas de especulação, drama e intriga, consolidando a percepção de que o acordo, se ocorrer, pode se tornar um dos maiores acontecimentos da história do futebol sul-americano. A especulação se intensifica quando se traçam paralelos com outras aquisições históricas no futebol mundial. Torcedores e comentaristas compararam a possível negociação com casos de clubes na Europa e no Oriente Médio, analisando como o Qatar Sports Investments transformou clubes por meio de investimentos, gestão estratégica e contratações de alto nível. Isso aumentou ainda mais a atenção sobre o Vasco, com a perspectiva de uma reinvenção completa da identidade competitiva do clube. Cada veículo de mídia, blog e discussão online especula sobre os IC, gerando um fluxo constante de debate e expectativa. Rumores indicam que, se a negociação se concretizar, o Vasco poderá embarcar em uma nova era de turnês internacionais, patrocínios e parcerias que ampliariam sua marca muito além do Brasil. A combinação de legado, orgulho local e potencial influência global cria uma narrativa que é parte sonho, parte suspense, com torcedores analisando cada detalhe, cada cláusula rumorosa e cada possível contratação, como se cada peça pudesse desbloquear o próximo capítulo de uma saga que promete redefinir o Vasco da Gama para sempre. Enquanto o rumor sobre a possível aquisição do Vasco da Gama pelo Qatar Sports Investments continua a se espalhar, novas especulações surgem a cada dia sobre os impactos que essa negociação poderia ter não apenas no clube, mas no futebol brasileiro como um todo. Fontes não oficiais indicam que os investidores estariam considerando uma estratégia de marketing agressiva, que incluiria campanhas internacionais, parcerias comerciais globais e até mesmo a transformação do estádio em um verdadeiro centro de experiência para fãs e turistas. Torcedores, enquanto isso, seguem divididos entre euforia e receio. Alguns veem a oportunidade de finalmente trazer grandes jogadores para o clube, enquanto outros temem a perda da identidade histórica do Vasco, um patrimônio construído com conquistas, lutas e uma torcida apaixonada que resistiu a décadas de crises financeiras. Comentadores esportivos e youtubers do país não param de analisar cada detalhe, discutindo possíveis reforços, mudanças na diretoria e impactos nos campeonatos nacionais. A expectativa é tanta que qualquer pequena movimentação ou declaração oficial do clube imediatamente se transforma em notícia viral, reforçando a sensação de que estamos diante de um momento histórico. É quase impossível acompanhar as redes sociais sem se deparar com posts, vídeos e teorias sobre como seria o Vasco pós-investimento. A cada rumor confirmado ou desmentido, a narrativa se transforma, mantendo fãs e críticos em suspense constante, imaginando o futuro do clube em uma escala que nunca antes se viu no futebol brasileiro. Os bastidores da negociação seguem misteriosos, mas circulam informações sobre possíveis reuniões com advogados, consultores financeiros e até executivos internacionais que poderiam assumir papéis estratégicos caso o negócio seja fechado.
O rumor indica que a proposta bilionária não se limitaria à compra de ações, mas incluiria um pacote completo de revitalização do clube, abrangendo desde investimentos em infraestrutura até políticas de desenvolvimento de categorias de base, fomentando novos talentos para o cenário nacional e internacional. Essa visão ambiciosa desperta debates intensos entre especialistas, enquanto alguns consideram a oportunidade única de alavancar o Vasco para patamares globais. Outros alertam para os riscos de um processo de transformação que poderia desestabilizar o clube se mal gerido. A discussão também se estende ao impacto nos torcedores, que veem no investimento a chance de ver o Vasco novamente disputar títulos importantes, mas também temem que a essência do clube seja diluída. A especulação é tamanha que cada comentário de dirigente, cada declaração de jogador e até rumores de novas contratações viram notícia instantânea. Torcedores criam teorias detalhadas, considerando todas as possíveis consequências, enquanto o mundo do futebol observa ansiosamente, aguardando sinais concretos de que o negócio pode realmente acontecer, ou se permanecerá apenas como um sonho alimentado por rumores persistentes e promessas de mudanças radicais. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Alguns analistas esportivos apontam que, caso a negociação se concretize, o Vasco poderia se tornar um exemplo de modernização no futebol brasileiro, servindo de modelo para outros clubes que enfrentam dificuldades financeiras e estruturais. Rumores indicam que o Qatar Sports Investments estaria interessado não apenas no retorno financeiro, mas também em elevar o Vasco a um patamar competitivo global, trazendo jogadores de destaque internacional, patrocinadores de grande porte e novos mercados para o clube. As redes sociais fervilham com especulações sobre possíveis contratações, incluindo nomes de jogadores renomados que poderiam assinar com o Vasco em um cenário de investimento pesado. A expectativa não se limita aos torcedores. Jornalistas, comentaristas e influenciadores digitais discutem teorias sobre os efeitos de um clube brasileiro ter um respaldo financeiro tão significativo, ponderando sobre mudanças de cultura, filosofia esportiva e estratégias comerciais. Enquanto isso, a ansiedade entre os fãs aumenta, com encontros, comentários em vídeos e fóruns online transformando cada informação em análise detalhada. A narrativa se tornou tão envolvente que, mesmo sem confirmações oficiais, é quase impossível ignorar a sensação de que algo monumental pode estar prestes a acontecer. Cada detalhe vazado, cada especulação nova, parece reforçar a ideia de que estamos diante de uma negociação que pode mudar a história do Vasco da Gama de maneira definitiva, colocando o clube em um patamar nunca antes imaginado no futebol sul-americano. Os rumores também sugerem que a proposta do Qatar Sports Investments incluiria uma reestruturação administrativa completa, trazendo profissionais com experiência internacional para gerir áreas estratégicas, desde marketing até gestão esportiva. Essa possibilidade desperta debate sobre a preservação da identidade do Vasco e sobre como equilibrar tradição e modernidade em um clube centenário. Torcedores imaginam o impacto de uma diretoria global, com políticas modernas de gestão, maior profissionalização e expansão da marca, sem comprometer a paixão que sempre marcou a relação do clube com seus fãs. Especialistas em finanças esportivas comentam que um aporte bilionário poderia permitir investimentos que vão desde renovação do estádio até construção de centros de treinamento de última geração, atraindo jovens talentos e aumentando o valor de mercado dos atletas. Paralelamente, surgem especulações sobre mudanças na forma de atuação do clube nas competições nacionais e internacionais, com a possibilidade de disputar torneios com mais recursos e visibilidade global. O clima de expectativa cresce a cada dia, alimentado por entrevistas, vazamentos e análises, transformando cada rumor em assunto viral, mantendo torcedores, jornalistas e investidores atentos a qualquer sinal de confirmação ou rejeição da proposta. Enquanto o mundo do futebol observa ansioso a evolução de um possível novo capítulo histórico do Vasco da Gama. Embora a negociação ainda seja cercada de mistério, rumores indicam que o clube estaria avaliando cuidadosamente cada detalhe da proposta, ponderando riscos e benefícios, além de considerar os impactos a longo prazo no futebol brasileiro. A especulação inclui possíveis acordos comerciais com empresas internacionais, novos contratos de patrocínio e estratégias de marketing global que poderiam transformar o Vasco em uma marca reconhecida mundialmente.
Torcedores e analistas debatem não apenas os valores financeiros envolvidos, mas também o significado de ter um investidor estrangeiro assumindo papel central no destino do clube, questionando se a tradição será preservada ou adaptada a uma nova realidade. Enquanto isso, cada notícia de bastidores, cada menção em mídias sociais e cada entrevista com dirigentes ou jogadores intensifica o burburinho, criando uma narrativa contínua que mantém todos atentos e ansiosos. A especulação é alimentada por comparações com outros clubes que passaram por processos de investimento estrangeiro, discutindo resultados positivos e negativos, reforçando a sensação de que o futuro do Vasco pode ser transformador ou desafiador, dependendo das decisões que serão tomadas. Nesse contexto, a expectativa cresce, e o rumor continua a dominar o noticiário esportivo, mantendo fãs, jornalistas e investidores em estado de alerta permanente, ansiosos por qualquer confirmação oficial que finalmente esclareça o destino do clube. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.